o Vina poderia ter se tornado o herói da partida. Perdeu um gol praticamente no último lance da partida e poderia ter dado a vitória ao time alvinegro. Um empate ruim, porque o Ceará completa 4 partidas sem vencer. Vamos falar desse 1-1 do Ceará contra o Bahia? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Vamos lá, meus amigos, vamos falar desse 1-1 do Ceará que não foi bom, não foi bom. É um empate ruim, como eu disse, são 4 jogos já sem vencer, 2 partidas dentro de casa que o Ceará não consegue o resultado positivo. E um time assim, quer se distanciar da zona de rebaixamento, quer chegar um pouco lá mais na parte de cima da tabela, não pode desperdiçar tantos pontos dentro de casa. E agora vai ter que buscar fora, né? O Ceará não tem mais o que conversar, né? São 3 partidas agora sem vencer dentro de casa. E aí você, assim, seguidas, né? Então você tem que ir lá. E vai jogar 2 partidas fora de casa, contra o São Paulo e contra o Vitória. E o Vitória ali, né? Na parte de baixo da tabela, e enquanto que o São Paulo um pouquinho mais lá acima. E o jogo contra o Bahia, meus amigos, assim, primeiro tempo o Ceará bem, né, cara? Foi um jogo bem equilibrado. Agora, vamos ser justos, né? O Ceará praticamente sem 6 titulares. Lateral direito, Fabiano. Lateral esquerdo, Matheus Bahia. O zagueiro, Marcos Vitor. O volante, Richards. O meia, Lucas Mugni. E o atacante, Pedro Raul, né? Centroavante da equipe, né? O artilheiro da equipe na temporada. Mas enfim, mesmo assim, o Ceará, eu acho que foi bem. As mudanças que o Léo Condé propôs, né? E aí as naturais, né? As mudanças, né? O Rafael Ramos na direita, o Nicolas na esquerda, o Marlon fazendo a dupla de zaga com o William Machado. No meio de campo botou o Sobral, né? Junto com o Dieguinho. Permaneceu com o Lourenço, obviamente, ali fazendo o terceiro volante, terceiro homem de meio. E lá na frente ele optou pelo Ailon, né? O Ailon no lugar do Pedro Raul, o Galeano do lado e o Paulo Baia do outro. Mas o ataque do Ceará hoje não foi bem. Não gostei do time do Ceará. O Ailon praticamente não apareceu. O Ailon não fez nada. E o Galeano, um ou outro lampejo ali, mas muito mais preocupado em marcar do que necessariamente atacar. Mas assim, o Ceará criou chance. Acho que o Bruno Ferreira fez uma partidaça. Fez pelo menos 3 defesaças. Muito bem o Bruno Ferreira. E assim, o Ceará quando chegou no ataque também chegou pressionando. Teve ali no primeiro tempo algumas boas chances. Mas aí acabou fazendo o gol no finalzinho já, praticamente ali na reta final do primeiro tempo, num pênalti em cima do Ailon. Uma vacilada da zaga do Bahia. E aí o Ailon sofreu um pênalti, acho que foi pênalti, claro. O cara vai com uma força desproporcional, vai só no corpo do Ailon, dentro da área, loucura aquilo dali. Pênalti, claro, o Lourenço bate, o Ronaldo defende, mas no rebote ele acaba acertando de cabeça. E aí você vai com 1-0, você vai tranquilo. Não, eu vou controlar o jogo aqui na segunda etapa, né? Você deve conversar ali com o treinador, resolver a situação. Pô, vamos marcar aqui. Porque o Bahia só fez uma mudança, né? Só uma mudança. Ele tirou, acho que foi o Michel Araújo e colocou o Thiago. Acho que foi uma mudança só assim no time. Cara, o Bahia voltou outro time e o Ceará completamente... O Ceará não voltou pro segundo tempo. O Ceará, assim, foram 20, 25 minutos de uma pressão do Bahia. O Bahia parecia que tava jogando em casa. O Ceará não conseguia ficar com a bola. Com 17 minutos, o Léo Condé fez as mudanças. Peraí, aí ele colocou o Pedro Henrique e colocou o Vina. Tirou o Lourenço e tirou o Ailon. O Lourenço, ele colocou o Vina, achei interessante que ele colocou o Vina de meio campo, né? E tirou ali o Ailon, que não estava bem de jeito nenhum, né? E colocou o Pedro Henrique mais centralizado. Mas o Ceará ainda demora um pouquinho ali até se ajustar e tal. E aí, aos poucos, vai equilibrando a partida, mas sem assustar. Isso assusta lá pelos 32 minutos, sei lá, 29 minutos. Uma falta, acho que foi do Paulo Baia, se eu não me engano. A bola raspando a trave ali. O Ronaldo, acho que tentou o golpe de vista. Quando viu, vá lá, meu Deus, a bola vai entrar e raspou a trave. Mas muito pouco pro Ceará e depois o jogo fica equilibrado. O Bahia também faz mudanças, sai o Everton Ribeiro, o time assim cai um pouco de produção, entra o Iago, entra o Kaique. Acho que foi o Kaique que entrou no primeiro tempo lá no lugar do Nestor, do Michel Araújo. Mas enfim, o Bahia joga muito bem ali pela direita, e com algumas saídas também pelo lado esquerdo. O Juba teve um chute de fora da área. Mas enfim, a dificuldade que eu percebi do Ceará, eu disse, rapaz, o Ceará não vai se impor. E aí ele acaba mudando, coloca o Zanocelo depois no lugar do Sobral, o time dá uma melhorada, o time se encontra no meio de campo, ajusta o meio de campo, e aí vai se encaminhando para o final, o Bahia também já segurando, acho que estava um pouco cansado. E aí o Vina tem a grande chance, cara, assim não pode desperdiçar uma chance, aquela vacilada, acho que foi do
Não sei se foi Domingos Ramos que acabou desperdiçando. Foi o Gabriel que acabou desperdiçando ali, vacilando, tropeça com a bola, sei lá o que é. Fica livre pro Vina dentro da grande área, ele dá um toquinho pra frente, só fazer o gol. Chuta, bate no Ronaldo, bate na trave. E aí desperdiça, poderia ter saído como herói ali. E o Vina foi bem, meus amigos, assim, porque se o Ceará teve lampejos durante o segundo tempo, foi graças ao Vina. Sempre pegava a bola, batia de primeira, pegando, olhando, um meia mesmo. E eu acho que foi muito bem o Vina, viu? Aí desce no próximo jogo, eu acho que já pode colocar ele um pouco mais de 45 minutos. Entrou com 17, o jogo foi até os 50, então já jogou ali um pouquinho mais de 30 minutos. Então eu acho que já dá pro Vina jogar um pouquinho mais. E ele é diferenciado, mas não pode desperdiçar um gol daquele, né, cara? Ali foi, eu não sei se é uma falta de sorte ou uma falta de não ter um ritmo, ainda tá sem a confiança necessária. Mas ele acertou bons passes e o Ceará poderia ter tido um resultado diferente. Mas pelo que foi a partida, o resultado foi justo, tá bom? Acho que o Bahia foi bem até os 30 minutos, 25, 30 minutos. O Bahia foi muito bem. Poderia ter virado o jogo ali, porque o Ceará não jogou. E no primeiro tempo o Ceará foi um pouquinho melhor, acho que até pelo pênalti, um ou outro lance lá. O Bruno Ferreira muito bem, é verdade. Acho que, e teve o lance do Vina, claro, que acabou desperdiçando a vitória. E assim, o Ceará chega, como eu falei, 4 jogos sem vencer, mas vamos ser justos, né? O Ceará sentiu demais, né, a ausência dos jogadores. Por Fabiano e Matheus Bahia, é só agora que a gente... Eu acho que agora o torcedor percebe como fazem falta, né, os dois. Pô, cara, é outro nível. Eles têm uma marcação muito boa, apoiam muito bem. Richardson, aquele cão de guarda lá, eu acho que ele joga um pouco... Acho que o Sobral não tá, né? Pelo menos nesse momento, não tá no mesmo nível do Richardson, tem uma marcação muito rápida. E eu acho que libera um pouco mais o Dieguinho. O Dieguinho hoje errou algumas coisas, mas percebia que tinha que fazer às vezes uma marcação. Teve um chute dele, rapaz, no primeiro tempo, que a bola passa raspando a trave. E enfim, eu acho que... E no meio de campo, o Lourenço, que eu sempre elogio aqui, acho que o Lourenço é muito bem, mas faltou um pouquinho mais de qualidade, né? De criação para a equipe do Ceará ali no segundo tempo, principalmente no meio de campo. E eu senti muita falta hoje do Galeano, meus amigos. Não sei vocês, deixem aí nos comentários. Acho que o Galeano hoje ficou muito mais preocupado em marcar do que necessariamente atacar. E eu digo de novo, cara, dentro de casa o Ceará não pode desperdiçar pontos, meu amigo. Tem que ir por tudo ou nada. Não dá. Eu sei que perder é pior, mas... Pô, gente, o empate também é ruim. O Ceará não pode vacilar. O Bahia tava com desfalques, olha... Não jogou o Davi Duarte, não jogou o Caio Alexandre, Eric Pulga, não jogou Ademir, o Lúcio já saiu, enfim, o Canu, até os jogadores reservas que poderam entrar, o Bahia também estava com dificuldade. Então, assim, o Ceará também não pode, da mesma forma, desperdiçar pontos contra o adversário que também está com algumas ausências. Mas, enfim, tem que lamentar, sem dúvida alguma, lamentar pelo empate, lamentar pela chance desperdiçada pelo Vina, lamentar pelo segundo tempo ruim, que eu acho que poderia ter sido melhor. Se o Ceará tivesse jogado da mesma forma que foi no primeiro tempo, jamais teria saído empate essa partida. Não tem a menor possibilidade. Enfim, lamentar e agora se preparar, fazer os ajustes necessários, quem sabe com a volta dos jogadores, né, que se ausentaram hoje, o time possa melhorar e nessas duas partidas fora de casa, assim como foi contra o Cruzeiro, né, relembrar o jogo contra o Cruzeiro, relembrar o jogo contra o Vasco, o time possa fazer boas atuações e buscar o resultado positivo para acabar essa maré de 4 partidas sem vitória pelo Brasileirão. É isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram, então peço para você deixar seu like, seu joinha, compartilha e se não se inscreveu no canal, se inscreva que ajuda demais. É isso. Até a próxima.